Então, bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento do dia 5 de maio de 2022, da 6ª Câmara Julgadora do TIT. Alerto a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube, no canal do Tribunal. E também peço a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. Nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. E eu dou início formal à sessão verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Então, todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, a doutora Heloísa, doutor Ítalo, doutor João Silag, além da doutora Aline da representação fiscal. Então, dou início formal à sessão. E o primeiro processo com pedido de sustentação oral é o do autuado Andrade Açúcar e Álcool S.A., auto de infração 4061122, é um recurso misto de relatoria do doutor Ítalo. Um pedido de sustentação oral pelo Dr. German Alejandro San Martin Fernandes, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. German. Então eu passo a palavra para o relator, Dr. Ítalo, para uma breve leitura e um resumo do relatório do processo. Depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Ítalo. Bom dia a todos. Obrigado, presidente. Aqui trata de levantamento fiscal. Decorre da identificação de supostas diferenças quantitativas de açúcar, álcool anidro e álcool hidratado nos exercícios de 2011, 2012 e 2013. Aqui vou fazer excepcionalmente um breve resumo. Trata-se de recurso de ofício e recurso ordinário interpostos em face da decisão de primeiro grau. O auto de infração foi originalmente lavrado em 21/7/2015, contendo 6 acusações. E após distribuição para a unidade de julgamento, houve uma decisão convertendo o feito em diligência, verificando alguns pontos que mereciam atenção. Em razão dessa decisão, foi lavrado um termo de retificação e ratificação do auto de infração, cujas alterações aqui eu transcrevo, mas basicamente o item 5 deixou de existir e o item 7 passou a compor o auto de infração. Houve decisão após retorno de diligência, houve decisão de primeiro grau, reduzindo tão somente o item 2 do auto de infração, cujo item 2 é objeto do recurso de ofício. Houveram idas e vindas, né, do processo, e agora o processo volta a julgamento pela primeira vez aqui na 6ª Câmara Julgadora, para julgamento dos itens 1, 2, 3, 4 e 7 do auto de infração, frisando-se aqui que o item 6 havia sido liquidado no PEP. Esse é o resumo da acusação, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passo a palavra, então, ao doutor German, para a sustentação oral. Bom dia a todos. É um prazer estar com todos os senhores aqui mais uma vez. Primeiro, eu parabenizo o doutor Ítalo conseguir fazer um relatório em 30 segundos desse processo e realmente o doutor Ítalo apontou algumas questões aí fundamentais. Bem, eu acho que a melhor de todas, doutor Ítalo, foi a idas e vindas, né? Porque de idas e vindas desse processo ele tem inúmeras, né? Então, só para a gente tentar contar aqui essa história, justamente já demonstrando a iliquidez do crédito tributário, esse auto de infração ele começa com um crédito tributário no montante de 82 milhões, né, de alguns quebrados. Depois da apresentação da defesa, e eu gostaria de frisar que os documentos que foram apresentados por ocasião da defesa não foram apresentados por ocasião da fiscalização, justamente porque o prazo dado pela fiscalização foi extremamente curto, o que, aliás, resultou, inclusive, em uma preliminar de impugnação em recurso ordinário. Esse auto teve um hat-hat, e aí ele já cai nesse hat-hat para 37 milhões, né? Ou seja, claramente aí a liquidez aí do crédito tributário já lançado por arbitramento e, portanto, por presunção com base no 509.
Depois depois da nova impugnação apresentada do RET-RAT dos documentos apresentados, né, esse auto de infração, hoje, os itens ainda remanescentes, né, se encontram em 19 milhões, ou seja, de um auto de infração de 80, a gente já está em 19 milhões. Né? E sem qualquer inconformismo por parte da representação fiscal em relação a essa redução que foi toda feita com base nas diligências ordenadas, né, pelo próprio julgador de primeira instância e cumpridas, algumas em parte, aí pelo fiscal, e aí é com ou sem apresentação de DDF. Aliás, esse é um dos problemas desse auto de infração, porque até encontrar qual é o DDF correto aqui, a gente pede mais ou menos umas 3 ou 4 horas para conseguir encontrar qual é o valor, o montante do tributo devido, que é um dos elementos essenciais do lançamento tributário. Pois bem, basicamente as argumentações que foram feitas em recurso ordinário, depois com algumas questões que foram levantadas por ocasiões de julgamentos que se iniciaram ou resultaram em conversão em diligência ou não se concluíram, como foi o último, que era a relatora da doutora Mara Caramico. Basicamente, a gente tem aqui a questão da portaria CAT 115 de 2014, mas não exclusivamente em razão de se tratar de elemento essencial para a validade do lançamento tributário, mas justamente em razão, isso encontra reportado, inclusive é um dos responsáveis pelas idas e vindas, porque existia uma diligência justamente ordenando a juntada da deliberação do controle de qualidade, e quando essa deliberação se é apresentada, depois é apresentada uma nova deliberação de controle de qualidade com uma assinatura que não existia na original. Né? A gente faz a gente ressalta alguns fatos extremamente desabonadores para a autoridade fiscal de primeira instância, responsável, que aliás é a mesma autoridade autuante, né? E que foram levados em consideração, tanto que isso levou a diligências e manifestação da representação fiscal sobre essa aposição de assinatura em documentos já existentes e juntado aos autos. Então, é nesse ponto que a gente, que o recorrente levanta aqui a nulidade do auto, justamente em razão de uma clara, né, a posição de assinatura em um documento que já tinha sido juntado e que não constava e que, portanto, prejudicaria aí a autenticidade e a validade do documento, que, se não se trata de elemento essencial ao auto de infração, não pode ser desprezada aí a disposição da Lei Complementar 939 de 2003, o Código de Defesa do Contribuinte Paulista, justamente de que são nulos todos os atos que não atendem às formalidades essenciais e previstas em lei. Então, esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar, até porque foi uma situação extremamente desagradável, né, de verificar que numa deliberação de controle de qualidade, que justamente pressupõe aí um controle de legalidade no âmbito interno da própria administração, tenha ocorrido uma situação tão negativa aí para a autoridade autuante. Né? Eu vou abreviar a questão dessa questão da abreviação da fiscalização, vou deixar, porque já consta no recurso ordinário, e tem um outro ponto interessante também, que foi a criação do item 7, né, que me parece que se trata de agravamento de exigência, seria uma espécie de reformar impérios, né, que também causaria a nulidade absoluta desse item. E aí tem 2 pontos em relação ao mérito que merecem maior atenção e que já foram objeto de longos debates, primeiro, por ocasião da relatoria da doutora Tatiana Martinez, e depois por ocasião da relatoria da doutora Mara Caramico. São diferenças de 2011, que já foram reduzidas, né, nesse item 7, que aparece no auto de infração depois da extinção do item 5, né, que se tratam de diferenças de entradas e saídas em 2011, né, no total de 2.171.850 toneladas de açúcar que não foram consideradas pela autoridade fiscal. Essas diferenças, né, relativas a esse item ponto 07, se referem a uma nota fiscal de uma empresa chamada Portainer Logística Limitada. E essa diferença ela só se mantém no auto de infração pelo fato de que essa Portainer teria esse documento que comprova e que, portanto, ele retira ele deixa sem sustentação essa acusação de diferença entre entradas e saídas. Esse documento ele foi emitido ainda naquele modelo fiscal número 1, né, o modelo fiscal 1, né, o modelo de papel, quando, na realidade, já a época dos fatos, essa empresa Portainer Logística deveria já ter emitido nota fiscal eletrônica. Né? Então, foi por isso que não foi levado em consideração essa
praticamente cancelamento do item desses 2.171.850 toneladas referentes às diferenças de 2011, né? Então, ainda que o contribuinte, que o remetente, né, não o contribuinte, fosse obrigado a emitir essas notas modelo 55 desde os meses de dezembro de 2011, veja bem, dezembro de 2011 está falando de diferenças de 2011, né? E as operações ocorreram no mês subsequente. Né? É incontroverso que não houve qualquer tipo de omissão em relação à entrada e saída. E que essa nota, mesmo no modelo que não era o modelo válido à época, né, por um mês, diga-se de passagem, foram devidamente contabilizados nos livros fiscais. Então, em relação a essas diferenças do item 4.7, né, como se encontra enumerado no auto de infração, a recorrente faz menção justamente aqui a essa nota da Portainer Logística, que seria suficiente para afastar essa acusação de diferenças de entradas e saídas, né? Em relação também a algum questionamento sobre essa nota da Portainer, no curso do processo, como elas foram aparecendo por ocasião dos julgamentos, né, se não me engano, são 3 julgamentos, doutor André Milton, doutora Tatiana e depois doutora Mara Caramico, a gente foi apresentando alguns documentos suplementares para justamente demonstrar que se encontram todos acostados no processo. Se eventualmente algum de vocês tiver a curiosidade, eu posso até indicar as páginas. Em relação às diferenças de 2012, né, vários itens, justamente porque o laudo da KPMG serviu justamente para demonstrar a ausência dessas diferenças, várias foram em relação ao açúcar, várias foram acolhidas parcialmente, né? Mas em relação ao álcool hidratado, se manteve a diferença, né? Então, e essa diferença da onde vem, né? Essas diferenças relativas ao álcool anidro e hidratado de 2012, né? E que não foram acolhidas pela decisão de primeira instância. Bem, esse álcool anidro e hidratado, como o nome já diz, ele sofre uma hidratação, né? Então, o que o recorrente fez aqui, né? As páginas 1534 do auto, que tem o LPD, o livro de produção diária, ele tem a prova da saída de 18.666,41 metros cúbicos por transferência de álcool anidro para hidratação. Então, eu tenho a saída. Nessa transferência estão os 13.446,405 metros cúbicos que não foram levados em consideração pelo agente fiscal, né? Nesse processo de hidratação, se obtém um ganho de volume por adição de água que totaliza 14.047 mais de 60, né? Conforme folhas 1626. E foi justamente essa quantidade, né, que é da hidratação, que decorre dessas particularidades do processo de produção do álcool hidratado, que não foram consideradas, né? Todas essas diferenças foram cuidadosamente, mais uma vez, justamente em razão de todos os debates que aconteceram nos 3 julgamentos anteriores desse recurso ordinário, ou melhor, desse julgamento misto, né, porque a gente tem um recurso de ofício, né, que foram demonstrados. Então, nós temos várias petições, inclusive alguns com desenhos, por exemplo, as páginas... Por exemplo, eu tenho aqui na página 9029, né, a gente tem vocês vão estar no processo eletrônico, na página 9029, a gente tem todo esse processo de hidratação e todos os documentos que vão casando justamente esses valores com a finalidade de demonstrar a ausência dessas diferenças, né? Que seriam suficientes do ponto de vista probatório para elidir a presunção, né, relativa do crédito tributário que foi lançado por arbitramento. Então, me parece que esses são os 2 pontos centrais de mérito, doutor Ítalo e demais julgadores, e representação fiscal, né, relativas a esse auto de infração daqueles itens que ainda se sustentam, né, que seriam a questão da nota, né, da Portainer Logística e os metros cúbicos relativos ao álcool hidratado, que, portanto, justificariam essas eventuais diferenças que foram constatadas nesse frágil levantamento fiscal que foi lavrado aí, que foi levantado, foi feito contra a recorrente, né? Daí, dessa ausência de diferença, caem por terra as demais acusações, né? ICMS exigido por solidariedade. Se eu não tenho diferença de entrada e saída, principalmente questão da entrada, eu não posso exigir ICMS por solidariedade. Na questão jurídica, cabe aqui ainda, que
que a recorrente conheça a posição da Câmara Superior, levantar mais uma vez a posição predominante no STJ de que não cabe solidariedade quando se tratam de partes contrapostas, né? Ou seja, que não integram o mesmo polo da relação jurídica tributária. Então, é mais um argumento em relação à impossibilidade da mantença do item sobre solidariedade, justamente não só pela ausência das diferenças de entradas, que já cairia por terra, e do ponto de vista jurídico, no argumento de direito, a posição do STJ já predominante em relação a esse tema. Não é? A mesma coisa em relação a algumas multas já foram efetivamente reduzidas no curso do processo, em virtude das alterações promovidas em 2017 na legislação paulista, não é? E diante das inúmeras idas e vindas, doutor Ítalo e demais julgadores, né? E das petições que foram atravessadas ao longo do julgamento, me parece que o melhor aqui a ser feito é ficar à disposição para o esclarecimento de situações de fato, não é, doutor Paulo? Né? E que eventualmente sejam necessárias e apontar todas essas petições que foram sendo protocoladas ao longo, principalmente após os julgamentos do recurso ordinário, que foram esclarecendo alguns pontos, né? Em especial, uma petição que foi protocolada, uma das últimas petições protocoladas, na página 9041, que foram várias dúvidas suscitadas, doutor Ítalo, pela doutora Mara Caramico, em relação a qual seria a quantificação, acolhendo ou deixando de acolher alguns argumentos que foram apresentados em recurso ordinário. Então, essa página 9041 traria, né, aquilo que se encontra ausente em todo esse crédito tributário, alguma liquidez àquilo que ainda resta desse trabalho fiscal que começou com 80 e lá milhões, 80 e poucos milhões, e hoje se encontra em 19. Bem, são essas não costumo me alongar demais nas minhas sustentações orais, e fico aqui à disposição para esclarecimentos de fato. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, doutor German. Realmente esse processo é bastante complicado, tem um desenrolar processual muito truncado. Eu já tive a oportunidade de participar de julgamento desse processo em 2017, portanto há 5 anos, na decisão proferida que o relator era do doutor André Milstein. A Heloísa também era da Câmara na época, mas no dia do julgamento, nesse julgamento específico, não estava. Então, agradeço novamente e volto a palavra ao relator, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor German. Vou direto à leitura do voto. Ele já está disponível aí com as alterações que eu fiz. E o recurso de ofício decorre da decisão do julgador ACO, que julgou parcialmente procedente o item 2, reduzindo aí significantemente o item. E digo que correta a decisão ACO, pois não há controvérsia a ser dirimida. O próprio autor do feito, por oportunidade de manifestação, dispôs que mencionar o contribuinte que a autoridade fiscal cometerá erro de interpretação da fórmula, segundo os demonstrativos expostos nas folhas citadas, após compulsar as informações reiteradas pelo contribuinte, concluímos que assiste razão quanto aos pleitos contidos nas folhas referenciadas. A representação fiscal, por oportunidade de sua manifestação, diz que entendemos que esta deve ser mantida quanto ao item 2 do auto de infração, objeto do recurso aqui analisado, concluindo pelo não provimento do recurso de ofício. Repita-se, houve admissão do erro de cálculo do levantamento fiscal pela autoridade fiscal, quanto à parcela do item 1.2, apresentando ao FR os valores que entendeu devidos após os ajustes necessários, e houve a concordância explícita da representação fiscal quanto à redução proposta. No ponto, há de se manter a adesão à qual por seus próprios fundamentos, por inexistir elementos probantes que infirmem minimamente as conclusões do julgador de piso no ponto. Diante exposto, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso de ofício. Passo então ao recurso ordinário que inicia no parágrafo 44. Digo que as acusações fiscais, após termo de retificação e ratificação, lavradas folhas 849500, identificou supostas diferenças quantitativas do estoque nos exercícios de 2011, 12 e 13, sendo elas diferenças de saída, fazendo presumir a falta de pagamento do imposto em 2011, 2012 e 13, e diferenças de entrada, fazendo presumir o recebimento de mercadorias em operações de entrada omitida ao fisco em 2011 e 2012.
preliminar, alegava recorrente a invalidade do auto de infração por suposto desatendimento da portaria CAT 115 de 2014. No ponto, sempre defendeu esse jogador que a portaria CAT não prevê em seus dispositivos a necessidade da autuada tomar ciência das decisões da Comissão do Controle de Qualidade, à exceção de eventual não aprovação do auto de infração, por se tratar, no meu entender, de dispositivo interna corporis do órgão fiscalizatório, não constando entre os elementos essenciais do auto de infração. Ocorre que, por determinação da 12ª Câmara Julgadora, prevaleceu o voto visto que converteu o feito em diligência para apresentação desse termo aí que antecede a lavratura do auto de infração. Houve cumprimento da diligência conjuntada dessa documentação. Em suma, juntou-se o processo expediente do CCQ, no qual as folhas 8841 aprova-se por consenso a lavratura do auto de infração, portanto, o lançamento foi precedido da análise da Comissão do Controle de Qualidade. Nesse sentido, a recorrente se opôs à chancela da CCQ, ao defender que o agente fiscal de renda autuante não poderia, coincidentemente, figurar como coordenador de equipe. Digo sem razão recorrente, embora pudesse não ser o mais recomendável, não há óbice legal a atuação conjunta do servidor público como fiscal atuante e coordenador de equipe, frisando que, ainda que tal voto fosse excluído ou computado em conjunto com o voto da FR Cristina, computando-lhe como um voto nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º da portaria CAT 115, ainda se verificaria a aprovação do auto de infração. E a impetição de folhas 8987 e 8995 defende a recorrente que não há, na primeira cópia do expediente de controle de qualidade protocolada pelo AFR em 16 de abril de 2019, nada que se assemelhe à assinatura do inspetor fiscal. Mas, na segunda cópia do expediente, protocolada em 15 de julho de 2019, aparece essa rubrica, né? E diz o contribuinte, é necessário concluir que no intervalo de tempo o documento foi acrescentado, assinatura no documento. Nesse sentido, registre-se, sem sombra de dúvida, o despacho da DRT-6, aprovando a lavratura do auto de infração às folhas 8841, não contava com a assinatura do inspetor fiscal, que cita o nome. Já o expediente jultado às folhas 8951, exatamente o mesmo documento, conforme se afere pelas demais assinaturas, passou a constar com a rubrica do inspetor. De um lado, a subscrição tardia do documento revela-se no mínimo reprovável. De outro lado, ainda que expurgada tal aprovação, tida aqui como um voto, a CCQ ainda assim aprovaria o lançamento de ofício, visto que foi obedecida a composição mínima, no artigo 7º, 2 da portaria CAT 115 de 2014, tendo sido a decisão de aprovação tomada por maioria, frisando-se que a aprovação se manteria ainda que em caso de empate. Em suma, ainda que se observem falhas no ato administrativo da CCQ, o resultado final, com a decisão aprovando o lançamento de ofício, ainda restaria preservado, não havendo falar em ofensa à segurança jurídica, afasta-se, portanto, a preliminar. Ainda preliminar, defende a recorrente a nulidade do auto de infração por abreviação da fiscalização, visto que em seus dizeres, em apenas 4 meses, a fiscalização foi capaz de reunir indícios para presumir a ocorrência das operações tributáveis e omissas referentes aos 3 exercícios fiscais. Digo que não há prejuízo, não há nulidade sem prejuízo. O trabalho fiscal conduziu-se por rigor técnico, tendo sido justificado e demonstrado o procedimento adotado pela fiscalização para a apuração das diferenças quantitativas de estoque, inclusive ajustando legitimamente após identificação de erros no procedimento, o que por si só não aponta para eventual irregularidade. Frisca que o trabalho fiscal exigiu a colaboração da recorrente e, ainda que em menores do que o contribuinte pretendia, os prazos foram-lhe concedidos, inclusive com dilações. Não há prazo para a conclusão do trabalho fiscal, tendo como única baliza temporal o prazo decadencial e como única consequência prática o restabelecimento da espontaneidade. Assim, se não há nulidade na demora na conclusão da ordem de fiscalização, com ou sem a lavratura do auto de infração, muito menos haverá nulidade pela rapidez na conclusão dos trabalhos fiscais, frisando que o tempo decorrido entre o início da fiscalização e seu término se adequa, elogiosamente aqui no caso, ao tempo médio tido como adequado pela legislação, que são 90 dias, não havendo como cogitar-se qualquer nulidade nesse sentido.
não a nulidade da decisão a qual por vício de fundamentação, por supostamente não manifestar sobre tal ponto a decisão recorrida, sem a necessidade ou obrigatoriedade de referir-se literalmente à questão da nulidade posta em impugnação, sobriamente concluiu que não há falar em cerceamento de defesa e não há falar em nulidade do auto de infração por falha material ou violação de qualquer princípio do direito. E aqui transcrevo o resto da manifestação. E digo que a decisão, ora guerreada, indubitavelmente encontra-se suficientemente motivada. Afasta-se, portanto, o pleito de nulidade da decisão. No mérito, defende a recorrente a impossibilidade de revisão do lançamento de ofício com agravamento da exigência. No ponto, destaca a recorrente que o termo de retificação houve o surgimento de novo item acusatório, que é o item 7, e o agravamento de outros dois itens, o item 1 e o item 2. Digo sem razão a recorrente, o lançamento de ofício pode ser revisto, artigo 149, e assim o foi, após acolhimento de inúmeros pontos defendidos pela recorrente por oportunidade de sua primeira impugnação. De fato, o termo de retificação e ratificação é, em essência, novo lançamento, quando majorar o valor do crédito tributário ou fazer nascer nova acusação. E, portanto, deverá obedecer rigorosamente todo o regramento que lhe é próprio, forma e prazos. Os ajustes necessários admitidos pelo autor do feito e realizados por determinação de órgão de julgamento, culminaram no termo de retificação e ratificação, majorando alguns itens e minorando outros, culminando em aspecto geral numa autuação substancialmente menor em termos valorativos. Lavrado em 10 de 11 de 2015, com cientificação da recorrente 17 de 11 de 2015, o termo de ratificação não foi atingido pela decadência. Frisa aqui que o período mais antigo, 2011, teria sua decadência configurada pelo artigo 1731 apenas em 1 de 1 de 2017. Ainda conferiu ao contribuinte nova oportunidade defensiva, reinaugurando o contencioso com nova impugnação. Tais alterações trazidas no termo de retificação e ratificação não se traduzem em eventual reformácio impécius, princípio de natureza processual que tem lugar na hipótese de qualquer decisão proferida por julgador ou órgão de julgamento que piore a situação daquele que impugna ou recorre, o que não é o caso inverso, visto que as alterações foram realizadas pela própria autoridade fiscal, constituindo um novo lançamento. Em suma, não há ilegalidade no termo de retificação e ratificação, ainda que em seu relato infracional tenha trazido itens de valor maior e item que não constava no lançamento original, destacando que o novo lançamento não se traduz em alteração de critério jurídico, preservando-se aqui, em caso, a mesma essência acusatória. Afasta-se, portanto, tal argumento. Suas razões recursais apresenta recorrente pontos de divergência quanto aos itens 1, 2, 3 e 4, ou seja, opõe-se às diferenças de saída apontadas em 2012 e 2013 e as diferenças de entrada apontadas em 2011 e 2012. Por oportuno, registro que quanto ao item 7, que é a falta de pagamento do imposto apurado por levantamento fiscal em 2011, não há argumentos de mérito ou elementos de prova que pretendem a infirmar as premissas fiscais, pressupõe-se, portanto, legítimo item fracional, devendo ser mantido no mérito item 7. Quanto ao ano de 2011, aqui representando o item 3 do auto de infração, apontando os lançamentos de ofício de diferenças de entrada, entradas omitidas ao fisco, no montante de 6.578, defende a recorrente que a autoridade fiscal acolheu a maioria de suas alegações, restando a questão das notas fiscais do remetente Portainer Logística. Conforme já explicou o Dr. German aqui, traz de notas fiscais emitidas no modelo 1, quando já prevaleceu o regramento próprio para emissão de notas fiscais eletrônicas, modelo 55. As notas fiscais encontram justificadas em laudo da KPMG, relacionadas na planilha de folha 7193, são 12 notas, comprovando que a recorrente sua emissão pela remetente, ainda que em modelo 1, quando deveria ser o modelo 55, e principalmente sua escrituração, se está as folhas 7398 e 7439, reforçando o fato de que tais operações não poderiam não ser contempladas no cômputo das suas entradas de 2011. Correta a recorrente ao defender que, apenas com base na irregularidade formal dos documentos, não poderia se desconsiderar a quantidade aí de 2 toneladas de açúcar, né, nessa tipificação de omissão de entrada. E digo eu, no parágrafo 73, que salvo se demonstrado pela autoridade fiscal que tais entradas deram-se fraudulentamente, entrada ficta, não podem tais entradas reais
serem desconsiderados simplesmente em razão de o documento fiscal emitido não ser o adequado à espécie. As mercadorias não deixam de existir no plano físico, simplesmente por estarem instrumentalizados por nota fiscal em modelo não mais previsto no ordenamento jurídico como adequado. Se o objetivo da autoridade fiscal é identificar realisticamente diferenças quantitativas de estoque nas entradas ou saídas, não faz sentido priorizar a forma em detrimento do conteúdo. Ainda que a nota fiscal modelo 1 não fosse mais considerada hábil, tem-se que as infrações imputadas ao contribuinte, sejam elas decorrentes de diferença de entrada ou de saída, prestam-se a materializar punitivamente diferenças quantitativas de estoque da recorrente. Comprovado que houve a entrada da mercadoria, ainda que instrumentalizado por documento fiscal formalmente inadequado, não mais subsistirá, no todo ou em parte, a premissa fiscal. Dito de outro modo, desaparecida a diferença quantitativa de estoque por identificar-se a existência de remessas físicas de mercadoria originalmente desprezadas pela autoridade fiscal, não mais se sustenta no todo ou em parte as conclusões fiscais. Caso contrário, tributaríamos não mais uma presunção jurídica, e sim uma ficção. Considerando que para o açúcar, após ajustes realizados pela autoridade fiscal, as folhas 8457, ainda existia uma diferença de entrada de 1,931 tonelada, ao admitir-se a entrada de 2 toneladas de açúcar, restará expurgada no item 3 toda a diferença quantitativa atribuída a tal produto, zerando as diferenças de entrada de tal mercadoria, o açúcar. De start, baseado na planilha fiscal de folhas 8457, que instrumentalizou o DDF, deverá ser expurgado toda a base de cálculo atribuída ao açúcar, bem como o imposto atribuído a tal diferença, devendo ser preservado no DDF apenas o valor tal que cito aqui e o imposto de 865 mil relativo a outro produto. Em suma, no item 1, resta somente diferenças de entrada atribuídas ao álcool hidratado, reduzido, portanto, o item 3. Em tempo, consigo ser vedado, em decorrência da proibição da reforma sem pejas, que as reduções promovidas no item 3 prestem-se a inversamente majorar outro item acusatório, no caso aqui seria o item 7. Quanto ao ano de 2012, aqui representado pelos itens 1 e 4, diferenças de entrada, diferenças de saída e de entrada, respectivamente, defende o recorrente que, dentre todos os argumentos originais, a autoridade fiscal não acatou as produções de álcool anidro e álcool hidratado, a entrada de álcool hidratado, e acatou parcialmente a entrada de açúcar. Vou às discussões. Quanto à transferência de 13.446 metros cúbicos de álcool anidro para a formação de 14.047 metros cúbicos de álcool hidratado, defende a recorrente basicamente que um se prestou a instrumentalizar a produção do outro, e que essas diferenças estariam comprovadas. Digo eu que acolho tais razões defensivas, me convencendo do todo alegado. A representação fiscal se manifesta em contrariedade. Aqui destaco no parágrafo 85 a manifestação da representação fiscal, e digo eu no parágrafo 86. Pois bem, diferentemente do que alega a representação fiscal, quanto às saídas em transferência do álcool anidro, a quantidade de 3,869 metros cúbicos, as folhas 13 e 20, é plenamente identificável pelas transferências de produção de 3,237 metros cúbicos, dia 19 do 1, 458 metros cúbicos no dia 23 do 1 e 173 metros cúbicos no dia 26 do 1, conforme destaque da recorrente às folhas 8860. Já no livro de produção de entrada diária do álcool hidratado, há a entrada no campo produção, transferendo os volumes, os valores que cito, perfazendo um montante de 4,029 metros cúbicos de álcool hidratado. Não coincidentemente, os valores correspondem ao volume transferido nos mesmos dias de álcool anidro, acrescidos volumetricamente, um percentual explicado pela recorrente com adição de água para a produção do álcool hidratado, um percentual permitido pela legislação. A total razoabilidade dos argumentos da recorrente, razão pela qual eu acolho os fundamentos nesse ponto. Também quanto ao volume de 13.397 metros cúbicos, comprovados folhas 15, 33, 15 e 37, no mês de março de 2012,
eu consigno aqui que parte desse volume, 3.800 metros cúbicos, corresponde à transferência de álcool anidro para a produção em idêntico volume de álcool anidro concorante, o que até atrapalhou um pouco a percepção aqui dessas diferenças, porque esse álcool anidro concorante ele não é objeto de autuação, né? Mas ele está misturado aqui. Então, parte dessa transferência de álcool anidro para a formação do álcool hidratado, parte dela também foi designada para a produção desse álcool anidro concorante. E aqui eu explico tudo no parágrafo 88 e 89, esses números, né, que está tudo destacado nos documentos juntados aos autos, que são os livros de produção, né, o controle de produção. E digo no meu parágrafo 91 que a total razoabilidade nos argumentos da recorrente, frisando que as transferências de produção de álcool anidro para a formação do álcool hidratado coincidem em datas, mesmo dia, e volumes, devendo aqui ser considerado o acréscimo de água, razão pela qual eu acolho os fundamentos nesse ponto. Então, aqui, para ficar mais claro, eu destaquei todas as datas e todos os volumes, de modo a demonstrar que os valores batem. Todos os volumes transferidos de álcool anidro se encontram no controle de produção do álcool hidratado em volume razoável, em volume coincidente com o acréscimo, aí, acho que cerca de 5% de água para a formação do álcool hidratado. Então, esses valores batem perfeitamente, não havendo dúvida de que eles se encontram aqui, e justifica-se tanto a diferença de um quanto a diferença de outro. Digo no meu parágrafo 92. Em tempo, registre que a afirmação da representação fiscal, no sentido de que o contribuinte entre em contradição, primeiro tentou explicar a diferença de 13.466 mas depois diz que a diferença é de 13.397 metros cúbicos, está equivocado, não há contradição alguma. O argumento da recorrente é claro, houve a transferência de 13.446 metros cúbicos de álcool anidro para a formação de 14.047 de álcool hidratado. O volume defendido de 13.446 de álcool anidro dá-se pela soma de 3.869 transferido na produção de janeiro e 9.597 transferido na produção de março. O volume de 13.1397 metros cúbicos, como acima explicado, refere-se à parte transferida para a produção de álcool hidratado em março de 2012, no volume de 9.597 metros cúbicos, e parte transferida para a produção de álcool anidro concorante no volume de 3.800, e que não se encontra em debate nesse momento. Em conclusão, acolho integralmente o ponto defensivo no sentido de admitir que ocorreu a transferência de 13.446 metros cúbicos de álcool anidro para a formação de 14.047 de álcool hidratado, ou seja, influenciando em seus volumes de produção no ano de 2012. Trago aqui o laudo da KPMG analisando essa mesma circunstância e acolho as conclusões do laudo, de modo que a original quantidade de produção de álcool anidro de 2012 deve ser deduzida da transferência para a produção de álcool hidratado, por fazer um volume de produção que cito aqui. Com tais ajustes, a diferença quantitativa deixaria de existir no cálculo original do fisco, as folhas 9 e 62, fazendo presumir a existência, né, fazer presumir a existência de omissão de entrada. Desse novo quantitativo, deu uma diferença de entrada de 838 metros cúbicos, deduzindo os montantes ajustados, obtém-se só 171 metros cúbicos de diferença de saída. Assim, no item 1, considerando essa diferença ajustada, que será de 171 metros cúbicos, a base de cálculo passa a ser 209.000, e que recalcula aqui conforme preço médio atribuído pelo próprio autor do feito. O imposto será de 37.792. Já quanto ao álcool hidratado, também acolho os cálculos do laudo da KPMG, dizendo aqui que a base ajustada para fins de aplicação da penalidade passa a ser tal, e o imposto será de 2.297.000. Frisa aqui que
que o ajuste final ainda contemplará reduções ainda maiores, zerando o item acusatório em razão do acolhimento de outra tese do contribuinte, conforme se verá mais à frente. Ainda no ano de 2012, defende a recorrente recebimento de 1,5 toneladas de açúcar, recebida da empresa Portainer através de nota fiscal modelo 1, tida como inadequada pela autoridade fiscal, pelo julgador acordo e pela representação fiscal. Registro no ponto que a nota encontra justificada no laudo da KPMG relacionada à planilha de folha 7440, relativa à nota fiscal modelo 1 de número 176, comprovando pela recorrente sua emissão pela remetente e principalmente sua escrituração, reforçando que, de fato, tal operação não poderia não ser contemplada no cômputo de suas entradas. No ponto, reforço que os argumentos já aplicados às notas fiscais emitidas em 2011, salvo se demonstrado que tal entrada deu-se fraudulentamente, não poderia tal entrada real ser desconsiderada. No entanto, aqui, atente que nesse caso específico, o acolhimento da pretensão da recorrente dar-se em seu desfavor. E aqui eu explico. Isso está no parágrafo 101. Considerando que para o açúcar, após ajustes realizados pela autoridade fiscal, as folhas 8486, 8457, 8456 e 8457, ainda existiu uma diferença de saída de 1,7 toneladas. Ao admitir-se a entrada de 1,560 toneladas de açúcar, tal montante seria somado ao ajuste de entrada de folhas 8456, passando de 19 milhões para 20 milhões. E que, somado aos ajustes de saída, 4 milhões e meio, prefaria um ajuste final de 25 milhões, que é o ajuste líquido do açúcar em 2012. Tal ajuste, 25 mil, se somaria a diferença negativa de entrada de 21,876, isso está as folhas 962, gerando uma diferença de 3,332 toneladas, que é uma diferença de saída. Ou seja, uma diferença de saída ainda maior do que foi identificado pelo autor do feito, que era de 1,7 toneladas, o que aumentaria o item 1 e não minoraria o item 4, que não identificou nesse item diferenças de entrada quanto ao açúcar, mas não somente quanto ao álcool hidratado. No ponto, digo que erra recorrente ao atribuir no quadro de folhas 8671 a quantidade de 1,772 toneladas, uma diferença negativa, que seria uma diferença de entrada. A diferença foi atribuída às saídas, mostrando que o lançamento retificado no ponto lhe favoreceu ao não reconhecer nas entradas esse quantitativo de 1,560 toneladas de açúcar. Em suma, em vista da vedação da reformação impede desde determinar o reconhecimento da quantidade de 1,5 toneladas de açúcar no ano de 2012. Alega ainda a recorrente que o volume de 10,026 metros cúbicos de álcool hidratado foi emitida a nota 606, mas o documento não foi recepcionado no ambiente nacional na nota fiscal eletrônica por erro de sistema. Digo eu, parágrafo 106, tal fato está contemplado no laudo da KPMG na planilha de folha 7515. Ademais, os fatos estão bem explicados pela recorrente, as folhas 8857 e 8858, demonstrando que o documento, que é a nota fiscal 606, foi regularmente lançado no SPED, constando lá como documento regular. Tal nota fiscal foi regularmente escriturada no livro registro de entrada das folhas 8929, além de demonstrar como se deu a formação do lote de exportação, a nota fiscal de venda e a nota fiscal de retorno simbólico, que é essa aqui de folha 600, que é a nota fiscal 607. Há de se reconhecer a existência de um erro sistêmico na recepção da nota fiscal 607 no ambiente nacional da nota fiscal eletrônica, assim por entender que há, através de documentos e argumentos, o espelhamento de uma ocorrência fática legítima, a entrada de 10,026 metros cúbicos de álcool hidratado não pode ser ignorada. Tal entrada simbólica reforça-se, foi inclusive escriturada. Considerando-se que a diferença de entrada ajustada seria de 9.820 metros cúbicos, ao deduzir-se esse volume de
10.026 de álcool hidratado, a diferença quantitativa de entrada não mais existirá em 2012, fazendo desaparecer integralmente a acusação do item 4. Por tal razão, estou opinando pelo cancelamento do item 4 integralmente e o cancelamento parcial do item 1. Friso mais uma vez que é vedado em decorrência da proibição da reformácia impede que o cancelamento do item 4 preste-se a inversamente majorar outro item acusatório, que seria aí o item 1 do auto de infração. Quanto ao ano de 2013, que representa aqui o item 2, defende a recorrente que, relativamente às perdas de álcool anidro de 2013, que a autoridade fiscal menciona que a perda já foi devidamente reconhecida, contudo, pode ser facilmente verificado que esse volume não foi considerado. Esse processo foi convertido em diligência, uma das conversões de diligência, para que se esclarecesse tal ponto, e o que foi feito pelo AFR, que diz que o erro é procedente, né? Então, não há controvérsia que a ser dirimida, visto que o autor do feito admite erro aritmético e propôs sua correção aqui que faço, e digo que haverá, então, a redução do imposto para 110 mil. Assim, de se reduzir o item 2. Subsidiariamente, a recorrente opõe-se ao ICMS exigido por solidariedade, defendendo inexistir responsabilidade solidária, digo sem razão a recorrente, a presunção de omissão de entrada deu-se exclusivamente pela apuração de saídas registradas menores que as entradas, a premissa acusatória cristalina, apuração autônoma de diferença de entrada e saída, por levantamento fiscal específico, com autuações distintas, e as diferenças de entrada tem como infração relativa à documentação fiscal, sob presunção de recebimento sem documento fiscal, confligendo no artigo 203 do regulamento, penalidade prevista no 85.3c da 6374, imposto cobrado por solidariedade nos modos do artigo 11 do regulamento. Assim, acaso mantida as acusações dos itens 3 e 4 por ocasião da decisão colegiada, em qualquer porção, correta estará a manutenção da exigência do imposto por solidariedade, visto que o tributo cobrado em tais itens acusatórios não se refere ao seu, mas àquele que presumidamente deixou de ser recolhido pelo remetente quando da suposta remessa de mercadorias desacompanhado do documento fiscal hábil, presidindo-se frises que se identifica o suposto remetente das entradas tidas como omissas, que digo correta a decisão a qual fundamentar no sentido aqui que reproduz. Frise-se que, no ponto que tal presunção de interesse comum decorre de previsão legal e guarda total relação de pertinência ao caso em apreço, afastando-se prontamente os argumentos manejados pela recorrente em sentido oposto, não prevalecendo nesse tribunal a tese de que o interesse comum se configuraria apenas quando existisse no mesmo polo de uma determinada relação jurídica as pessoas interessadas naquela determinada situação que constitui fato gerador do tributo. Quanto à suposta exorbitância das penalidades, registra que as multas justapõem-se concretamente às hipóteses normativas infracionais, encontram-se válidas e eficazes, cito aqui o artigo 28 da 13457. Também não veremos falar em relevação ou redução da penalidade, visto que as infrações implicam na falta de pagamento do imposto. Quanto ao argumento de excesso de juros de mora, cito aqui a súmula 10 de 2017, que tem efeito vinculante aos órgãos de julgamento. E arremato aqui dizendo que, quanto ao item 1, eu cancelo parcialmente, devendo ser mantido apenas o valor de 341 mil, bem como seus reflexos de juros e multas. Quanto ao item 2, cancelo parcialmente, devendo ser mantido apenas o valor de 110 mil, com seus reflexos de juros e multa. Quanto ao item 3, cancelo parcialmente, devendo ser mantido o valor de 4.808 como valor básico para fins do cálculo da multa e o imposto no valor de 865 mil, bem como seus reflexos de juros e multa. Quanto ao item 4, ele está cancelado integralmente, e quanto ao item 7, ele está mantido integralmente. Em suma, estou conhecendo o recurso de ofício negando-lhe provimento e conhecendo o recurso ordinário dando-lhe parcial provimento nos termos acima descritos. É como eu votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. Parabenizo pelo voto. Independente da concordância ou não, é um voto muito lastreado e que demonstra que realmente houve uma análise detida dos autos. Com o lançamento do voto do doutor Ítalo, eu abro a palavra, então, a todos os integrantes da Câmara para debates.
Nenhuma manifestação. Eu me manifesto no sentido da concordância do voto do doutor Ítalo. Eu só ia fazer uma Por favor, observação. doutora Aline. O doutor Ítalo fez um trabalho bem extenso, porque as informações do contribuinte acho que não estavam tão detalhadas, então eu acredito que ele teve um trabalho bem extenso para fazer a identificação dos dados e encontrar todos os valores. E em relação aos itens 1 e 4, né, o período de março, diversas saídas para produção não foram saídas unicamente do álcool anidro para fazer o álcool hidratado, né? Foram saídas conjuntas de álcool anidro para álcool hidratado e o álcool anidro com corante. Então, e o contribuinte não identificou, né, o percentual de álcool hidratado. Eu vi que o doutor Ítalo trouxe o exemplo de que foi considerado o percentual aproximado de 5%. Na verdade, se fosse considerado percentual de 5% para todas essas saídas conjuntas, ainda restaria uma diferença pequena de 30 metros cúbicos. Então, provavelmente teve uma diferença pequena aí nessas saídas conjuntas, que não foram identificadas pelo contribuinte, qual foi o percentual exato, né, de água adicionado, mas o que eu verifiquei foi apenas isso, nos itens 1 e 4. Em relação à nota fiscal modelo 1, seu documento inábil para cobertar as operações, a representação fiscal já trouxe as considerações no parecer. Seria isso. Obrigado, doutora Aline. Acho que a questão da nota fiscal já é um debate que a gente já teve algumas vezes aqui no tribunal, uma questão mais de direito. A questão dos cálculos, o Ítalo, você gostaria de se manifestar, doutor Ítalo? Assim, essa diferença pode até existir, né, se a gente considerar exatamente o percentual de 5% aí, mas falando de volumes totais, né, são 13.000, quase 13.400 metros cúbicos de um para a formação de outro. Então, se a diferença foi só de 30 metros cúbicos, eu acho que é um volume aí razoável. Não deve ser uma ciência exata nessa esse acréscimo aí de água para hidratação. Não sei se tem perda no processo e tudo mais, mas os valores são muito próximos. Então, eu entendi plenamente razoável aí todos os argumentos. Me preocupei com destacar a coincidência de datas e de volumes, né, para que a produção se desse no mesmo dia. Eu não poderia, por exemplo, considerar que para a formação do álcool hidratado, numa data posterior, aliás, que a transferência de álcool anidro se desse numa data posterior para a formação do álcool hidratado numa data anterior. As datas necessariamente deveriam coincidir em dias, né? Porque eu estou falando de uma transferência interna aí na própria indústria. E esses valores batem, né? Então, até o parágrafo 89, eu me preocupei em exemplificar quando os volumes de álcool anidro se prestavam para a transferência de álcool anidro com corante e álcool hidratado, porque realmente daria uma confusão aí do que foi para um, o que foi para outro. Então, acho que os números batem e razão pela qual eu mantenho aí minha posição. Obrigado, Ítalo. Doutor German, alguma questão de fato para esclarecimento? Só para tentar ajudar a questão eminentemente de fato, doutor Paulo. Tranquilo. A folha 8855 e a folha 8856, a gente esclarece esse suposto equívoco na indicação dos documentos do que seria corante e do que seria hidratado. Tá? O recorrente faz essa segregação de forma extremamente didática, indicando as folhas. Então, se existir alguma insegurança em relação a essa diferença, me parece que o recorrente já fez
essa demonstração indicando exatamente quais são os documentos e as folhas, né? Só uma questão de fato aqui para ajudar na solução. Perfeito, muito obrigado. Então, pela menção das folhas. Dr. Silag pediu a palavra? Não, Não, só queria parabenizar o doutor Ítalo, porque esse é um processo de fôlego mesmo, bem complexo, e constata que o doutor Ítalo examinou muito bem todas as questões e revisou todos os cálculos, e isso transparece no seu voto, foi muito bem fundamentado, e cumprimento pelo voto e vou acompanhá-lo integralmente. Obrigado, doutor Silag. Doutora Aline, tudo bem? Ficou esclarecido todas aquelas dúvidas? Sim, ficaram esclarecidas. O doutor Ítalo realmente fez um trabalho muito extenso, porque o processo é complexo e tinha muitos detalhes. Imagino que para ele começar a compreender já teve um trabalho grande ainda. Obrigado, doutora Aline. Alguém tem mais alguma manifestação? Posso prosseguir? Só gostaria de cumprimentar também o doutor Ítalo, dizer que eu concordo com as premissas, tanto de direito como de fato, que ele adotou, e parabenizá-lo novamente, porque realmente ele fez um trabalho que a fiscalização e o contribuinte deveriam ter feito, porque cabia realmente às partes esclarecer isso, né? Seria de competência das partes mesmo, trazer esses esclarecimentos, mas de todo modo ficaram muito bem elucidadas todas as questões. Obrigado, doutora Heloísa, pela manifestação. Então, com a manifestação de todos, eu vou encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Então, o voto do Dr. Ítalo foi acompanhado de unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso ordinário e conhecer e negar provimento ao recurso de ofício. Assim, eu encerro o julgamento do caso Andrade Açúcar e Álcool S.A., agradecendo a presença do Dr. German e esclarecendo que amanhã o voto estará disponível, porque é muita coisa, só aqui na leitura do voto do Dr. Ítalo talvez não dê para guardar tudo que foi julgado, mas amanhã já está disponível no sistema e já dá para saber tudo certinho. Só gostaria de despedir, muito obrigado, doutor Ítalo, doutor Paulo, doutor João, doutora Heloísa. E só uma coisa, doutora Heloísa, a gente se esforçou muito durante esse processo para tentar provar todas essas diferenças, viu? De um auto de infração de 80 milhões para chegar, como é que está agora, o que a gente foi atravessando de petição para tentar esclarecer todas as diferenças, a senhora depois pode constatar, tá bom? Só dizer, doutor, que eu já tive a oportunidade até de relatar um processo da Guarani, então eu sei que... Relatar não, desculpa, eu fiz um voto de vista, mas examinando todas as questões aí, dá um puxão de orelha aí no setor, né? Porque essa escrituração deles, se fosse, né, tudo certinho, tudo... Né? Não haveria nem esse tipo de lançamento com relação a eles. Então fica aí o puxão de orelha, porque nada é que recorrente, né? Nada que o patrono não tente consertar, viu? Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, espero vê-los pessoalmente em breve. João, um grande abraço aí, cara, tudo de bom. Tchau, tchau, obrigado, doutor German. Tchau, tchau, Ítalo, tchau, Heloísa, Ítalo. Tchau, tchau, tenha um bom dia, Paulo, doutor. Doutora Aline, um grande abraço. Tchau, tchau. Então, encerrado o julgamento do caso Andrade Açúcar e Álcool S.A., vamos para o próximo item da pauta. O próximo processo é do autuado 707, Autosserviço de Alimentos Limitada. É o auto de infração 4100986, um recurso misto de minha relatoria. Como não há sustentação oral, eu já vou partir direto para a leitura do voto.
e já está lançado. Eu peço desculpas aí pela... Tá um pouco mal formatado, mas é que como eu estou usando o Edge, eu não consegui formatar direito. Foi a única forma de lançar o voto. Eu vou partir do item 8. O contribuinte é acusado de falta de pagamento de ICMS-ST por força do recebimento de mercadorias oriundas de outros estados, sujeitas ao regime de substituição tributária, sem a retenção antecipada no imposto, devida nos termos do artigo 426A do RICMES. Após a apresentação de diversos documentos em sede de defesa, bem como a realização de algumas diligências, o FR autuante elaborou demonstrativo sem ICMS-ST, excluindo as operações em que havia comprovantes de pagamento, que eram aquisições de mercadorias efetuadas pelo estabelecimento autuado provenientes de estabelecimentos localizados em outras unidades da federação em que há acordo específico celebrado pelas unidades federadas interessadas, e para as operações que envolvem mercadorias não sujeitas ao regime de substituição tributária. Isso aí está nas folhas 3.106 a 3.110. Acatando as exclusões efetuadas pelo FR autuante, o douto julgador de primeira instância administrativa julgou parcialmente procedente o AIM, excluindo as mencionadas operações da cobrança. No recurso de ofício ora analisado, a douta representação fiscal em parecer a folhas 3158 e 3163 opinou por seu não provimento. Tendo em vista que todos os valores excluídos são referentes à hipótese de não exigibilidade de ICMS-ST por antecipação, conforme o artigo 426A do RICMES, caso de existência de convênio e acordo entre estados da federação envolvidos e operações envolvendo mercadorias não sujeitas a ST, entendo que está correta a decisão da primeira instância administrativa neste ponto, razão pela qual concordo com o parecer de folhas 3158 e 3163 e voto pelo não provimento do recurso de ofício. Passando a análise do recurso ordinário, em caráter preliminar, alega o contribuinte a nulidade do AIM por falta da juntada de ordem de serviço fiscal expedida em suposta violação ao artigo 9º da Lei Complementar Estadual 939 de 2003. Com relação a tal questão, vale ressaltar que havia menção da OSF número tal nas notificações enviadas ao contribuinte durante a fase de fiscalização, folhas 40 e 42, bem como na descrição do AIM exordial, o que demonstra que houve sua expedição e o contribuinte tinha ciência de sua existência, função precípua da OSF, não causando na visão deste julgador nenhum prejuízo a este. Ainda em caráter preliminar, alega a nulidade do presente lançamento fiscal ante a ausência de relatório circunstanciado. Ocorre que o relatório circunstanciado não é obrigatório para o AIM, embora se mostre desejável, e o relato da infração está colocado na descrição do próprio AIM, mostrando-se suficiente para o bom entendimento do fato gerador e da determinação da matéria tributável. Tanto é assim que o contribuinte obteve êxito parcial em sua defesa com o cancelamento da cobrança de parte do ICMS-ST originalmente cobrado. Por tais razões, entendo que o contribuinte não teve nenhum prejuízo causado pela ausência da cópia da SF ou do relatório circunstanciado neste caso, além de que o AIM contém todos os requisitos do artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13457 de 2009, o que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e recurso ordinário em análise, utilizados pelo contribuinte para combater os fatos postos, razão pela qual afastam-se referidas argumentações de nulidade do AIM. Com relação ao mérito, o contribuinte não ataca as operações específicas que restam em cobrança, até porque parte das operações por ele especificadamente atacadas já foram canceladas em primeira instância administrativa, alegando apenas que deveria ser aplicado o entendimento do STF, exposto no julgamento do recurso extraordinário 598677, que gerou o tema 456. O tema 456 diz que a antecipação sem substituição tributária do pagamento de ICMS para o momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama a previsão em lei complementar federal. Contudo, não é a matéria idêntica aos autos, as mercadorias que rescaram em cobrança estão sujeitas ao regime de substituição tributária e não era o artigo 426A do RICMES que estava em julgamento, razão pela qual entendo que neste momento não cabe a este tribunal afastar a aplicação de referida norma em vigor no ordenamento jurídico. Por último, com relação à alegação de ilegalidade da atualização do valor da base de cálculo da multa e da inconstitucionalidade da aplicação dos juros de mora em patamares superiores à taxa Selic, não podem ser objeto de apreciação por este tribunal, uma vez que afastar referidas cobranças configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13457 de 2009, anotando ainda que devem ser aplicadas as súmulas 10 de 2017 e 13 de 2018 deste egrégio TIT, de modo que não é possível acolhê-los. Antes posto, conheço recurso de ofício e nego-lhe provimento, e conheço recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão de primeira instância administrativa. É como voto, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara. Desculpa pelo espirro. Não havendo nenhuma manifestação, posso encerrar os debates.
Então, encerro debates e verifico o quórum de votação. Todos confirmaram presença, inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado da unanimidade, no sentido de conhecer e não prover o recurso ordinário e conhecer e não prover o recurso de ofício. Com isso, eu encerro o julgamento do caso 707, Autosserviço de Alimentos Limitado. E com isso, nós encerramos o julgamento de todos os processos da pauta de hoje. Eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada. Então, declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT do dia 5 de maio de 2022, agradecendo a presença de todos e, mais uma vez, parabenizando o doutor Ítalo pelo voto proferido. Peço, por favor, que o Jailson encerre a transmissão e a gravação.